Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite. Bom dia, boa noite. Dentro de quem, qual momento, né, vamos acessar para entender mais sobre o que é tal, Terapias de Amor Universal. Um trabalho lindo que acontece todas as sextas-feiras no Tujal. Mas antes, né, a Suzane vai abrir com uma prece o nosso programa de hoje. Vamos, Su? Sim, com certeza. Então, vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração e pensar no Mestre Jesus, com as bênçãos de Deus, possam estar abençoando esse nosso trabalho e que nós possamos mostrar um pouco do que é feito no TAU, lá no Tujal, e mostrando também todo o amor que a gente sente nesse trabalho. Estejamos todos protegidos e abençoados, agradecendo a toda a espiritualidade presente em nossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós estamos hoje bem acompanhados, né, Denison? Pelânia Alonso e Suzane Fontes. As duas trabalham nas terças-feiras no Tujal. Na sexta-feira. Nas sextas-feiras no Tujal, no TAU, Terapias de Amor Universal, né? Aí eu gostaria de ver o Suzane e o Elaine para falar como funciona esse trabalho antes de começar com as perguntas. Posso falar que foi um trabalho que nós começamos nos dias da gira, no Tujal, né? Nós antes fazíamos era só reiki, no caso, né? E era um trabalho bem voltado aos médiuns da casa, para fazer um trabalho de equilíbrio, né? De ajudar a conexão com a espiritualidade. E com o tempo nós começamos a ter assim, a vontade de fazer em um outro dia, fora da gira, para ser uma coisa mais tranquila, mais calma, né? E aconteceu de termos essa possibilidade e colocarmos mais terapias, não só o reiki. Então, foi escolhido o dia na sexta-feira e começamos a fazer esse trabalho, né? Que é o reiki. A gente colocou esse nome, né, de Terapias do Amor Universal, porque tem reiki, tem terapia crânio-sacro, tem energização, que é cura prânica, e reiki nos animais também, né, que a gente faz. Então, que benze, né? Tem o benzimento também, Então, quer dizer, a gente abraça as terapias, né, onde a gente... todo mundo que tem uma vontade, assim, de ajudar o próximo e sendo um terapeuta é muito bem-vindo para trabalhar com a gente, e a gente aproveita muito esse dia para trabalhar com a comunidade
de Guaratiba. Então, é um trabalho dentre todos os outros, mas é um trabalho também bem especial. Então, a pessoa para Falar trabalhar alguma coisa? sexta-feira não precisa ser médium da casa, né? Basta ser terapeuta. Isso. Basta ser terapeuta. Ah, sim. Vou mandar uma boa noite aqui, ó. Elisete Mendes, Cristina Delamare, também a outra reikiana. Tem HB Caipira, que eu não sei, está escrito HB, e Gabriel Berlatti. Boa noite para todo mundo. Boa Elisete, noite. manda sempre um recadinho para a gente em todos os programas. Quem dobra o joelho diante de Deus, fica de pé diante de qualquer dificuldade. Isso aí. Boa noite, Elisete. Muito obrigada. Obrigado, minha irmã. Né? E quem quiser hoje, Elaine, assim, quiser, por exemplo, que está assistindo a gente aqui no Rio de Janeiro, né? Sendo reikiana, tendo qualquer tipo de terapia, pode entrar em contato com vocês para trabalhar no Tujal. Isso, com certeza. A gente fica na Rua Varginha, né, em Barra de Guaratiba, e basta a pessoa estar com o coração aberto, ela quer energizar, ela sente que ela precisa trabalhar com cura, não necessariamente o reiki, né? Mas ela sente aquela energia na mão, ela sente aquela vontade de ajudar o próximo, né? Porque às vezes a gente só estender as mãos da gente com a intenção da cura, a gente já passa essa energia, né? Então, assim, é só entrar em contato com a gente que a gente vai ter o prazer de receber lá. Entendeu? Muita gente passa por lá precisando de atendimento, e assim, quanto mais gente para trabalhar, melhor, com certeza. E vou fazer uma primeira pergunta aqui para a Suzane, e a Elaine pode complementar, não tem problema não, tá? Boa noite, Fernando César. Boa noite, meu irmão Fernando. É uma pergunta do Antônio de Brito, ele é de Campo Grande, Rio de Janeiro. Ele fez 3 perguntas em uma só, né? O que é uma terapia umbandista? É a primeira pergunta dele. Bom, assim, não são terapias umbandistas, né? Nós somos trabalhadores do Tujal como médium, eu, né, pelo menos sou como médium do Tujal, da Umbanda, mas também sou terapeuta holística. Então, nós tentamos aliar a casa, né, para também oferecer mais um tipo de trabalho, né, para quem precisa, principalmente a comunidade de Guaratiba, que às vezes também não tinha oportunidade de conhecer o trabalho de Umbanda, a casa, né, do Tujal, e através da terapia holística, muitas pessoas, né, se permitem conhecer o trabalho, né, fica um pouco mais brando, assim, não tem tanto preconceito, digamos assim. Então, a gente aproveitou, porque Guaratiba é um bairro um pouco mais distante do centro, então nem todo mundo consegue ir sempre, né, em Guaratiba. Então, a gente trabalha num local onde a gente consegue o que a gente gostaria, a gente conseguiu, né, depois de muito tempo, fazendo um trabalho, principalmente com a comunidade de Guaratiba. Lá a gente atende quem chegar, mas a comunidade, assim, vem, a gente recebe ela com muito carinho, com muito amor, porque eram essas pessoas também que a gente queria conquistar, né? A gente queria passar o nosso trabalho, né? O nosso acolhimento. Então, através até também de um trabalho social, a gente conseguiu conhecer mais essas pessoas e eles nos conhecerem, confiar mais no nosso trabalho, ver que é um trabalho, né, de luz, um trabalho de amor, um trabalho, né, em nome de Jesus. Então, conhecer a casa, conhecer os trabalhadores. Então, são trabalhos diferentes, mas as pessoas vão chegando, às vezes, com mais facilidade, né? Quando é uma terapia holística, que é mais falado, né? Não tem toda aquela ritualística, então, às vezes, se torna um pouco mais fácil algumas pessoas conhecerem e serem atendidas, né? É isso que a gente quer, que sejam atendidas. Desculpa. Bacana quando ele percebe que essa terapia tem no SUS. Tem no SUS, então vou lá, porque não é Umbanda. Não precisa entrar no CIGEG com a gente. Não precisa entrar no CIGEG com a gente, é só chegar. Não, CIGEG, Aí ele perguntou quais são os tipos de terapias, acho que a Suzane até falou, né, Elaine?
que é reiki, reiki animal, a terapia crânio-sacro, energização, benzimento, né? E que mais tiver, né? A gente tem espaço também para cromoterapia, para um terapeuta cromoterapia, não tem problema nenhum. A aromaterapia é muito bom. É muito bom esse abertos. O profissional aí, olha que só, trabalhar com a gente. Ele quer saber para que serve cada uma. Será que vocês conseguem dar um resumo? Fazer um resumo para que serve cada uma dessas terapias dentro da Umbanda? Ou dentro do nosso... um pouquinho do reiki, aí a Suzana fala um pouquinho da crânio-sacro, pode ser? Pode. Ótimo. O reiki, na verdade, nós temos, né, vórtices de energia, né? Em cada ponto, nós temos 7 principais pontos, né, de reiki, mas assim, cada célula do nosso corpo é um portal de energia que acaba recebendo essa energia, né? Então, e a gente faz um alinhamento, ajuda a pessoa a relaxar, porque ela chegaria, é um ambiente assim calmo, né? Geralmente tem a maca, a pessoa deita na maca, e a gente pede para a pessoa pensar num lugar de paz, num lugar onde ela se sente bem, num lugar que ela até se identifique com a religião dela, porque mesmo a gente trabalhando no centro de Umbanda, né, pessoas de várias religiões vão lá, isso é muito legal. E aí a gente fala, pensa em quem você acredita, né, na sua fé, e relaxa. E com isso a gente, geralmente, né, mesmo, e a gente intui essa melhora. Nós temos um pequeno bate-papo com a pessoa, de saber como é que ela está se sentindo, se ela está com algum problema de saúde, físico, emocional, espiritual, até mental, né? Que são essas 4 áreas, mais ou menos, que o reiki harmoniza. E aí a pessoa se abre para a gente, até mesmo se sente acolhida ali naquele bate-papo, que a gente tem esse espaço, tem essa liberdade de conversar, né? Muitos a gente ajuda até o problema ali fora do reiki mesmo, né? Porque acho que só em conversar, só em se abrir, a pessoa já se sente bem na maca. E ali ela se entrega, ela deita, ela relaxa, e a gente faz esse trabalho de alinhamento, né? Dos chakras, se eu estou com dor no estômago, e a gente vai naquele chakra específico relacionado ao estômago, ou eu sinto sempre dor de cabeça, estou com insônia, né? Dores físicas, ou até mesmo problemas espirituais, a gente está sempre conversando, tentando aconselhar, né? Dentro do entendimento ali de cada uma, né? E a gente acaba tranquilizando aquela pessoa. Muitos até dormem na maca de tão relaxante que é, né? Porque a gente faz de uma forma muito respeitosa. Por exemplo, eu trabalho com meu filho. Meu filho é homem, então se eu atendo mulher, eu peço para o meu filho não tocar. Meu filho não toca. Eu estou falando assim porque ele é autista e ele precisa de uma ordem para atender, né? Então, assim, a gente pergunta a pessoa se a pessoa quer ser tocada ou não. Tem gente que não quer ser tocado, entendeu? Então, assim, a gente conversando ali com a pessoa, a gente vê a preferência do atendimento, né? E a gente faz aquele trabalho energético, geralmente todo mundo sai muito bem, sai muito satisfeito, sai feliz e volta. E graças a Deus sempre voltam. Isso é que é bom, é a certeza que o trabalho está sendo bem feito. Boa noite, Suzeide, Álvaro, Vladimir. Boa noite. Coisa boa, os irmãos conosco aqui ao vivo. A Cristina Deramari, que trabalha conosco, ela fez assim, ó. Sempre gosto de lembrar que o reiki é reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como terapia complementar, sendo aplicado em ambulatórios dentro de alguns hosptais. Isso é verdade. Tá? É verdade. É mais importante também, né, que não é só o reiki, né? A gente faz se diz, uma roda de conversa junto com a comunidade, né? Ou junto com as pessoas que estão lá para trabalhar, não é isso? E o interessante, né, de isso estar acontecendo dentro de um terreiro de Umbanda, né, é que a gente sabe que a gente sempre está acompanhado dos nossos guias, né, e mentores que vão sempre estar ajudando, né, nesse todo o processo, né, do início ao fim. Então isso é muito interessante, né. É juntar, vamos supor, exatamente tudo que é bom, né, que a gente pode estar agregando, como fala ali, ela própria falou, né, como uma terapia complementar
que complementa, ajudando muitas vezes essa parte da gente. Eu gosto sempre de falar que a gente precisa, às vezes, vamos dizer assim, participar mais, né? Até para que nós mesmos possamos evoluir, né? E como é bom a gente poder, se a gente é um terapeuta e tudo, a gente poder estar ali atendendo, conversando, né? Porque eu pelo menos comigo, né? Sempre que eu faço algum trabalho desse, né? Para mim, eu saio de lá muito mais energizado que quando eu entrei, né? Parece que em vez de eu doar, eu recebi energia, né? E isso é que a gente entende, né? Quando a gente começa a ver essa parte espiritual, a gente entende sempre que a gente está fazendo alguma coisa de coração, o amor, né? A gente recebe aquela energia de cima para que a gente possa doar, né? Então isso é muito interessante, né? Então por isso que eu acho muito legal a gente poder fazer um trabalho desse dentro de um terreiro de Umbanda, porque às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Acha que isso é uma coisa que vamos dizer assim, seria contrário ao outro, e não, né? Como diz ali, é complementar, né? Um complementa o outro, né? E Suzane, como é que é o crânio sacro? Então, a terapia crânio-sacro, ela não é bem considerada uma terapia holística, né? Ela é uma técnica da fisioterapia. Assim, eu sou fisioterapeuta, tive acesso a essa técnica a primeira vez num centro. Um centro universalista, onde tinha várias, não era um centro de Umbanda nem de espírita, mas tinha vários tratamentos, vários tipos de tratamento. Então, eu achei assim maravilhoso, porque combina com a espiritualidade, porque é um trabalho de toques sutis, assim, e ela vem da osteopatia, mas ela ao invés de ser movimentos mais rápidos, são movimentos bem suaves, onde a gente consegue acessar o sistema nervoso autônomo e a gente cria um relaxamento, a gente induz a um relaxamento. Então, nesse relaxamento, é óbvio, a gente estando num local, né, de espiritualidade ali latente, né, num centro, por exemplo, fica muito mais fácil, é como se fosse até uma meditação para a pessoa também ter mais conexões, além do relaxamento em si, né, porque a terapia, ela trata depressão, ela trata ansiedade, porque ela busca um equilíbrio do corpo. Então, como eu sou reikiana, mas como eu comecei a trabalhar com essa técnica e eu senti assim, a necessidade, porque hoje em dia as pessoas têm muitas dificuldades nesse campo, né, de ansiedade, depressão. Então, eu senti essa vontade de trabalhar crânio sacro. É claro que quando a gente sente que a pessoa precisa de um reiki, a gente vai para o reiki, né? Então, a gente conversa sempre com as pessoas e vai vendo as necessidades. Mas é uma terapia, assim, bem interessante. Energização, só para explicar aqui para o nosso irmão. Sim, a energização, ela vem com esse nome, mas é também considerada a cura prânica, né, que é mais conhecida. Então, ela consiste muito em limpeza energética. Ela é mais um trabalho, assim, além, é óbvio, é colocado energia, né, como diz o nome, energização, ele vai em pontos mesmo mais focais da queixa do paciente, né? Então, também um trabalho de cura, um trabalho, né, de cura energética, né? Que leva a uma cura física, uma cura espiritual, né? Então, é um trabalho também bem completo, como o reiki, são instrumentos diferentes, mas que levam ao mesmo objetivo, né? Objetivo, né? Que nem esse reiki animal, né? O reiki animal é quando o cachorro, às vezes, está muito ansioso, está em tratamento médico, fazendo reiki de chakras, nos chakras específicos do animal, ele fica mais calmo, mais tranquilo e recebe melhor esse medicamento. É tudo uma ajuda, né? Esse tratamento terapêutico é uma ajuda ao médico, ao tratamento médico que esteja fazendo. Eu acho isso maravilhoso, sabia? Eu acho maravilhoso. Ó, Henrique Belarte, boa noite. Deixa eu falar com a turma aqui, ó. O Fernando já falei, a Catinês, a Érica, a Elidi Coutinho, boa noite, tá?
O Fernando falou assim, ó, um trabalho maravilhoso, como tantos outros trabalhos da casa. Eu sou suspeito de falar. Amo! Indico e recomendo a todos. A Cristina falou que o mais importante desse grupo lindo é o acolhimento, né? E é muito bacana quando a gente vê. É um trabalho maravilhoso, realmente não dá vontade de sair da maca. É bacana, né? É muito bacana. A todos que ainda não conhecem o trabalho de Reiki do Tujal, de terapias alternativas, que vão lá. Sexta-feira, às 3h, é só chegar. Vamos aí para mais uma pergunta que eu achei essa pergunta muito bacana, que a gente podia até responder. O Jeremias Barreto, ele é de Sé, Centro, São Paulo. O uso de terapias dentro da Umbanda é sinal forte que trabalhos normais da Umbanda não estão mais dando resultados? Que coisa bonita essa pergunta, né? Que coisa linda. Como todo trabalho universalista, né? A Umbanda sempre agrega mais e mais. A gente não está pegando o lugar de ninguém. Nós estamos agregando mais forças, não é não? E isso é muito importante, né? Porque, às vezes, quando a gente olha de fora, a gente não consegue ver o todo, né? A gente vê só uma parte pequena, né? O que eu gosto de falar é que a gente tem que sair das nossas caixinhas, porque os nossos limitadores são um grande problema. E a gente acha que cada coisa está numa caixinha, né? Quando a gente fala da Umbanda, quando fala de terapias, quando fala do espiritismo, e, na realidade, as coisas não ficam dentro de caixinhas separadas, né? Porque se a gente olhar qual é o objetivo de tudo isso, né? É o amor, né? Como a nossa irmã até falou ali, o acolhimento é a coisa mais linda. E o que é o acolhimento, né? A gente poder dar um pouquinho de amor, né? E receber também um pouquinho de amor do nosso próximo. Então, tudo que as religiões, né, foram criadas exatamente para que possa ajudar ao homem a evoluir, né? A ideia da religião é isso, é ajudar o homem a evoluir. E quando a gente fala em ajudar o homem a evoluir, logicamente que isso tem tudo a ver com o que o Pai, né, planeja para a gente e que ele planeja que nós possamos aprender a amar como ele nos ama, né? Com esse amor que alguns chamam de ágape, mas é esse amor universal, esse amor que não tem egoísmo, né? Então, se a gente pensar que a Umbanda se propõe a trazer esse amor através dos espíritos, né? Que foi o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou, né? Que a Umbanda seria o quê? A manifestação do espírito para a prática da caridade. Caridade é amor, né? A gente então entende que a Umbanda é isso. E as terapias que existem, né, alternativas, qual é o objetivo dessas terapias, né? É exatamente levar o amor para os irmãos necessitados, né? Então, a gente está falando da mesma linguagem, nós estamos falando da linguagem do amor, só está mudando a forma como isso é feito. Então, na Umbanda tem uma ritualística, na Umbanda vai ter ali os guias, e nas terapias, muitas vezes os espíritos também ajudam, né? Só que também tem a nossa parte, que hoje em dia na Umbanda também nós acabamos fazendo muito isso com a incorporação consciente, a gente trabalha de parceria com guia, a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que fazer reforma íntima, tem que estar bem para poder ajudar, né? Então tudo caminha, né? Se a gente for ver, tudo caminha para que a nossa evolução. Então é tão importante a gente saber que a gente pode unir várias coisas, né? Como hoje na nossa casa mesmo a gente faz amanhã, que toda quinta-feira a gente está estudando o Livro dos Médiuns. É um livro que vem do espiritismo, vamos dizer assim, né? Que foi Kardec que fez, né? Mas a gente entende que o que é o espiritismo, né? O espiritismo veio tratando sobre a literatura dos espíritos, né? Veio explicar o espírito. A Umbanda trabalha com o quê? Com espíritos, né? Os nossos guias são espíritos. Então, se eu tenho alguém que já explicou toda a base, por que eu não vou usar isso, né? Por que eu vou reinventar a roda? Se eu posso pegar uma coisa que foi muito bem feita, vamos dizer assim, que está comprovada. Então, e isso é importante, né? A gente aprender que a gente pode agregar as coisas. E isso não fere a Umbanda. Em nenhum momento vai ferir a Umbanda. Porque a nem Umbanda diminui, né? E nem a enfraquece. Muito pelo contrário. A engrandece e a fortalece. Né? Porque através dos trabalhos de terapias, nós estamos lá com os nossos guias também. A Elaine sabe muito bem disso, né, Elaine? Quer falar um pouquinho sobre? Pode ser, é porque eu trabalho muito intuída com os guias, né?
Meu filho também trabalha, embora ele seja autista, ele tem uma mediunidade, né, bem legal. E a gente trabalha junto, então é um trabalho em conjunto. E é impressionante, porque eu vou para lugares onde eu nem imagino que a pessoa está precisando daquele trabalho, né? E eles trabalham em outros corpos, não só naquele físico, né? Então, eles desmembram, né, a pessoa e trabalham em cada corpo da pessoa e fazem as ligações, o equilíbrio energético, né, de pontos assim que eu nem imaginaria, porque a pessoa chegou ali de repente reclamando de um problema de estômago, né? Mas a minha mão é levada para o chakra coronário da pessoa, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa ali que está relacionado com o chakra do estômago também. Então, assim, é muita intuição, assim, pelo menos assim da minha parte, da parte do meu filho também. A gente trabalha muito com os nossos guias, né? E assim, eu pelo menos eu sinto que está dando certo, porque quando a pessoa ela relaxa, às vezes ela dorme na maca, quando ela levanta, ela fala assim, caramba, eu melhorei, né? Eu estava assim assado e agora eu não estou mais. Né? Então, assim, de repente a gente está tratando uma coisa ali da pessoa, que a pessoa nem foi para tratar, mas o próprio guia dela viu, de repente, né? Nos intuiu e falou assim, olha, ela está precisando também disso, né? Não só disso, mas de uma questão complementar. E a gente acaba dando esse tratamento complementar que os guias também acabam nos intuindo para fazer. Eu acho que um tratamento desse, terapias, dentro de um terreiro de Umbanda, esse é o plus do que dentro de hospitais, né? Porque você está dentro daquela energia e você fica livre, né? Você fica livre, sua cabeça em sintonia ali com o trabalho junto com seus guias para trabalhar a terapia em si. Eu acho isso maravilhoso, gente. Fala um pouquinho, Suzane. Não, eu estava pensando aqui que às vezes eu estou atendendo e tem a parte do acolhimento, onde a gente conversa com o paciente, depois com o consulente, e de repente eu começo a falar tanto, eu falei, eu não estou sozinha aqui. Eu estou totalmente incluída, a vovó está aqui do lado, só falando e vai embora. Então, quer dizer, ali realmente a gente, né, tem ali uma força espiritual gigante, e isso amplia muito o nosso trabalho. Então, meu irmão Jeremias, não enfraquece, muito pelo contrário, só fortalece esse trabalho dentro de um terreiro de Umbanda. Né? Que pena que você é de São Paulo, né? Quando vier para o Rio, vai lá fazer uma terapia conosco para você entender o que a gente está falando, tá? Tem outra pergunta aqui, ó. Maria Clara, Parque das Dunas. Quais são as utilidades, em que caso essas terapias devem ser ministradas? Acho até que vocês já responderam, mas pode repetir, né? Quando a pessoa está muito angustiada, cansada, não é isso? Isso, problemas físicos, problemas emocionais, problemas espirituais, mentais, né? Depressão, qualquer coisa, até uma simples. Engraçado que a maioria das pessoas vão lá com dor mesmo física, estou com dor na coluna, né? Aí a maioria. As teorias se complementam. Por exemplo, eu e Suzane, quando nós trabalhamos na maca, né, a sincronicidade entre a gente é muito grande, porque ela com a crânio sacro, né, eu também intuída, eu também intuído, né, então ela acaba aliviando essa parte física da pessoa, também trabalha a questão emocional, e eu acabo também atuando também em outros campos ali da pessoa, né, então eu sinto até que quando a gente trabalha junto, né, parece que o trabalho é mais completo, né, Suzane? É verdade, faz uma casadinha boa. É verdade. Boa noite para ele de Coutinho. Deixa eu dar uma boa noite a ele de Coutinho. Tá. Jussara de Jucurutu, do Rio Grande do Norte. Suzete. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite. Boa noite. Pode continuar, Suzane.
Eu só ia falar que, assim, todo mundo precisa, em algum momento, né, de algum relaxamento. Então, não precisa ter uma queixa. Às vezes, é só um equilíbrio, né, uma energização, né, se sentir mais renovado para o seu dia a dia, né? Então, tem muita gente que, às vezes, também deita e fala assim, não tenho queixa nenhuma. Ótimo, maravilha. Então, só relaxa para, né, para você estar bem para o seu dia. Quando você está muito atarefado no seu trabalho também, né? Esse momento de você deitar na maca é muito bom, vou te dizer. Não, eu posso dizer uma experiência que eu tinha quando o reiki era feito antes da gira, né? Porque às sexta-feiras, infelizmente, o meu trabalho não permite que eu vá lá, né? Mas quando era feito antes da gira era muito bom, porque era um momento que você veja como tem um relaxamento que a maioria das vezes eu conseguia ali entrar num estado tipo de meditação e conversar com meus guias, né? Eles me levavam para o local onde eles estavam, para ir para um local para que a gente pudesse conversar. Então, olha como é interessante, né? É um trabalho que está ali no corpo físico, né? A gente chama de terapia por causa disso, né? Mas que tem tudo a ver com esse relaxamento, com essa parte energética, para que a pessoa possa também, muitas vezes, estar sendo tratada espiritualmente, né? E nesse momento, como eu falei, era um momento que eu conseguia sempre ir conversar com eles. Antes das giras eu achava muito bom, porque eu sempre conseguia estar ali vendo, muitas vezes eles levavam para exatamente o ponto, né? O domínio deles, onde eles ficavam, então era muito interessante. Então eu acho que isso é muito importante, né? A gente entender que é tudo interligado, né? O importante é como isso é feito, né? E quando a gente faz com amor, é o que eu sempre falo, né? Como a própria irmã Elaine falou, às vezes só um abraço, uma conversa, para uma pessoa pode valer muito, né? E como é bom a gente poder ter vários trabalhos acontecendo na nossa casa, né? Como eu falei, eu não tenho condições, porque eu trabalho, né? Não tenho condições de estar lá todos os dias, mas como é bom a gente poder ter um outro trabalho que vai acolher as pessoas também, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas estão muito sofridas, né? Tá muito difícil a vida, né? Não tá fácil, né? E quando a gente tem um local onde pode nos acolher, como foi dito também ali pela nossa irmã Cristina, né? A gente tem um local que possa ter ali alguém que possa te escutar, que possa conversar com você, que possa às vezes simplesmente te dar um abraço, né? Olha como isso é importante, como isso ajuda, né? Então, como é importante todas as casas e a gente lá pratica terapia, porque a gente tem terapeutas formados, né, e tudo que podem estar lá praticando, mas mesmo se não pudesse, como era importante se tivesse alguém lá para fazer um acolhimento, né, para dar um abraço e conversar com as pessoas que precisam. Então todas as casas poderiam, né, também fazer um trabalho desse de acolhimento, né, de poder ajudar as pessoas, né, e se tiver um terapeuta melhor, né, porque pode já estar colocando em prática o amor, né, então de uma outra forma, né? Então eu acho isso muito importante, que a gente possa abrir um pouco às vezes a nossa cabeça e ver que não existe essa separação, né? O que existe é exatamente a união, né? Que é isso que o nosso pai nos ensinou, né? Precisamos sempre unir tudo que for bom, né? Para que a gente possa levar isso para os nossos irmãos. Olha, eu recebi uma pergunta nova agora para a gente falar e falar sobre esse assunto, que é da Raposo, Costa Raposo, Lapa, Rio de Janeiro, é da Lapa, né? Ele quer saber assim, como e onde surgiu essas terapias alternativas dentro da Umbanda? É maravilhoso quando o Bahia fala assim. Acho que só dá para falar pelo Tujal, né? Na verdade, o nome dele é Costa, né? Costa Raposo, Costa. Né? Essa terapia não surgiu dentro da Umbanda, né? Essa terapia, como a Umbanda é universalista por natureza, né? E tem médios que são terapeutas, né? E terapeutas resolveram fazer essas terapias dentro do terreiro. E que foi uma casadinha muito bonita, porque dentro do terreiro, médios trabalhando como terapeutas, né? Com terapias alternativas, o tratamento fica mais sutil, fica mais leve,
né? E fica mais livre também, né? Vocês podem falar, porque daqui a pouco eu vou começar a falar direto. Pode falar. Pode falar. Você participa desse trabalho também. Dentro de terapias, né? Quando você está dentro de uma casa, de Umbanda, que é a sua casa, você sendo uma terapeuta, trabalhando naquilo que você gosta também, você fica livre. E com isso você fica mais acessível aos seus guias trabalhando ali, né? E é tudo muito bonito. É uma casadinha maravilhosa. Agora, não nasceu dentro da Umbanda, nós fomos levados para a Umbanda, né? Não é isso? Isso mesmo. É isso aí. E a pergunta aqui da Amélia Figueiredo, ela é da Cidade Alta de Natal, no Rio Grande do Norte. Todos os terreiros usam dessa forma de terapia? São iguais, são diferentes? Pode responder vocês agora. Se todos os terreiros usam. O Tavares vai colocar aí umas fotos que eu mandei para ele das nossas terapias lá no terreiro, né? Algumas ainda não está... Espera aí que ele vai ajustar. Como a forma que a gente trabalha lá, né? Na verdade, hoje são 3 macas, já ganhamos a 4ª, né? A gente começamos com 1, com 2, aí ficou pouco, depois 3, depois a gente coloca mais. 3 ficam poucas também, aí ganhamos a 4ª, mas a 4ª a gente vai pegar só quando der o local para guardar, né? Porque está tendo muita terapeutas lá, né? Está chegando e a gente está gostando disso. E não precisa ser médium do Tujal para fazer trabalhos de terapias no Tujal. Tá, gente? Ó, a pergunta da Amélia, vamos lá, já que o Tavares... Se todos os terreiros trabalham dessa forma, a terapia, se são iguais, são diferentes, né? Assim, as terapias, a terapia Reiki, é a terapia que você faz curso, né? Você é curso, então tem uma forma, tem símbolos, você estuda para fazer esse trabalho, tá? O Tujal levou essa terapia com os médios dele e está fazendo isso dentro do Tujal. Isso é dentro do Tujal. Existem, obviamente, outros terreiros que trabalham, mas a gente não sabe, né, Denison? Eu não conheço. Sim. Mas deve existir sim, tá? Porque tem muitos terapeutas hoje em dia, em todos os locais. Então, eu creio que sim, existem muitas terapias, terapeutas que trabalham com o reiki dentro de terreiros de Umbanda. Agora, cada um tem uma forma, mas a forma do reiki é parecida, tá? Aí, ó. Isso é uma das macas sendo atendido. Aí um consulente já dormindo, a gente deixa ele já dormir um pouquinho, relaxar um pouco, né? Esse ambiente, a luz assim é verde mesmo, com uma musiquinha bem instrumental, suave. Baixinha, bem suave, né? Para poder o consulente entrar no clima mesmo de harmonização, né? Interior dele, né? E é muito bom, é muito bom. Tá ótimo, seu Tavares. Isso aí. Obrigada. E tem reiki para... Esse aqui que tem um programa aqui na Estação da Luz de reiki, sabia? E é muito bom. Que legal. Eu já vi. A Érica falou que esse trabalho de sexta é muito bom. A gente chega no Tujal e parece que estamos no meio de várias amigas que nos amam de verdade. É tanto carinho que acho que é cura qualquer tristeza e depressão. Você quer acreditar, mas você é ótima. Ela é suspeita, porque ela também trabalha. Falou, Catinês. Vou fazer um curso de reiki semana que vem. Vladimir, todos os terapeutas estão convidados a dar o seu trabalho, desde que seja realizado como um trabalho de caridade, ou seja, sem cobrança, certo? Com certeza. Lá a gente não cobra, né? A gente só quer amor, dar amor, receber amor. Essa é a moeda que conta. Como diz a espiritualidade. É o amor, né? Eu acho que a gente é mais curado do que a gente dá a cura. Eu não tenho dúvida, né? Eu saio dali. Antes de tudo isso, a gente ainda faz um bate-papo, né? Um bate-papo com a comunidade, né?
E é muito bacana, porque é uma roda, né, que se faz, a gente lê umas coisas bonitas e alguns falam, outros não, né? E a gente também dá uma sopa, né, Suzane? Um lanche, um almoçozinho, né? Que a gente aí acaba junto, ficando junto com a ação social nesse momento, porque como eles vão para o reiki, né? Isso a maioria da comunidade ali próxima gosta, e a gente resolveu fazer isso, né? Mas isso é tema para outro dia, irmã. Tema para outro dia, para a gente pra trazer outro o grupo de ação social para falar sobre esse. Eu nem quero falar nada da ação social, deixa o pessoal da ação social falar. Mas é verdade, mas é lindo, porque é tudo. Eles vão lá para o reiki, né? Eles vão lá para almoçar, mas eles vão lá para o reiki também. Eles ficam para o reiki. É isso que é bonito. Né? Eles não vão lá só por conta que a gente está dando almoço, está dando lanche, está dando roupa. Não, eles vão lá porque eles querem fazer reiki. E tem gente que vai lá que não quer nada, só faz o reiki e volta. E isso é muito bonito. E tem gente que vai lá que nunca entrou no terreiro de Umbanda. Verdade. Fazer reiki. E depois que passam a confiar na gente, eles passam até a ir na gira de Umbanda, né? Assim, veem como é o nosso trabalho, veem o que é uma casa de Umbanda também, né? Como eu disse no início, tem muita gente que tem preconceito. Então, vão lá e se apaixonam também. A gente vê que um trabalho leva para outro, né? Às vezes eles vão no trabalho de quinta, aí o de quinta vai na sexta, aí começa a ir na gira, e daqui a pouco eles estão indo em todos os trabalhos. E sentem falta, E sempre é uma porta aberta, né? Para cura. Isso que é importante. Isso é verdade. Indo na quinta, indo na terça, indo na sexta, é uma porta aberta para curar o seu espírito, né? É uma porta aberta para alguém que esteja necessitado. E isso que é bonito. E tudo está entrelaçado. A gente estava conversando isso antes, né? Como as terapias, os tratamentos de Tujal, eles se entrelaçam entre si. E a gente não tem nem noção, espiritualmente falando, como isso acontece. Mas isso acontece. Com certeza. Né? E o Elaine, e seu filho sendo autista, ele deu algum retorno em relação ao trabalho dele no Tujal? Ele está muito assim no início ainda, né? Ele não consegue ficar ainda o tempo todo lá, então eu respeito muito a questão do tempo dele, mas o tempo que ele fica, ele adora. Por exemplo, eu estou de licença porque eu fiz uma cirurgia, então eu estou quase um mês sem ir, né? Mas sexta-feira agora eu vou e ele já falou que quer ir, entendeu? Porque ele fica muito aqui em casa mesmo, ele quer me aplicar reiki. Eu digo, estou com uma dor de cabeça. Você quer, mãe? Qualquer coisinha ele já quer aplicar reiki em todo mundo, é no gato, é em mim, é no pai, é em todo mundo, entendeu? E eu fico muito feliz com esse despertar dele, né? Porque a gente acha que o autista está ali alheio às coisas, né? Eu nunca imaginei um autista médium, né? Mas ele é muito impressionante o carinho que ele tem pelas pessoas que... Ele já é carinhoso de natureza, né? Ele já ama o próximo, ele já veio com uma evolução espiritual que a gente não entende. Então, e aquela pessoa que está ali na maca, ele trata com muito amor, ele trata com muito carinho, né? E eu fico muito feliz de ter encontrado o Tujal e mais feliz ainda dele estar indo comigo, né? De desenvolver uma oportunidade para ele de desenvolver. E ele vai muito feliz, de fato. Ele só não consegue ficar o tempo todo, até por questão de concentração. Mas o pouco tempo que ele fica, ele se dedica. Ele ajuda a subir, ele ajuda a descer. Ele inicia a conversa, o que você está sentindo, ele dá conselho, e às vezes eu fico assim, meu Deus, será que ele vai falar alguma coisa certa? E ele fala a coisa certa, e fala uma coisa que às vezes eu nem estaria imaginando falar para a pessoa, né? Então, assim, eles são de uma intuição maravilhosa, eu fico muito feliz de ter descoberto o Tujal para trabalhar e estar levando ele comigo lá. Que bom que ele está gostando, porque ele é muito amoroso mesmo, né? Ele tem cuidado, principalmente com pessoas idosas. Sim, é verdade.
É muito bonitinho, ele ajuda a descer na maca, ele vai, dá a mão, leva até a saída. É todo cavalheiro. Muito legal. E esse espaço é muito bacana também para ele trabalhar, sabe? Eu acho que todo mundo tem que pensar nisso, né? Estão falando muito de autista, mas autista é trabalho também. Só é diferente o quê? Quem é? Quem é? Eu sou diferente. Quem não é diferente aqui, né? É o que ele fala. Quando eu falo, mãe, ninguém é normal. Exatamente. Ó, a Suzete falou que o neto dela de 6 anos é autista e é um ogã maravilhoso aí, Denis. Isso aí, ó, tá vendo? Gente. Eu recomendo, quem tiver assim, autista, que queira trabalhar em algum local em que você esteja, deixa. Porque você vai ver ele se transformar e transformar tudo que está em sua volta. Porque as pessoas ficam encantadas, né? E é responsável, né? Ele todo de branquinho, impecável. Sim. Branquinho impecável, não gosta que fale alto, né? E é muito interessante. Assim, uma disciplina pura. Ensina a gente a ter disciplina. E isso é muito, não é? Eu aprendo bastante com ele, todo dia. Nossa, demais. Às vezes eu estou preocupada, alguma coisa e tal. Olha a frequência, vamos aumentar essa frequência. Olha só. Vamos melhorar, vamos orar. Né? E, pega a minha mão, a mão do pai, vamos orar e ora os 3 juntos e se abraça. Então, assim, é uma luz na minha vida. Coloca em prática mesmo aquilo que, né, a gente estuda. É verdade, verdade. E o que vocês acham, né, de terapias hoje? O que está faltando? Assim, você acha que o reiki, por estar muito, muito na moda, atrapalha um pouquinho, Suzane? Eu acho assim que não, acho que quanto mais, melhor, né? Eu acho que quanto mais reikianos, eu lembro, eu sei que no meu caso foi o reiki que me abriu a porta da espiritualidade, assim, o meu despertar foi fazer o curso de reiki. Então, é claro que existem, assim, várias formas de ser colocado o reiki, né? Praticado o reiki. Tem a parte onde as pessoas vivem do reiki, né, e de outras terapias, mas existe essa outra parte também, a possibilidade, até mesmo de pessoas que trabalham com reiki profissionalmente, de praticar o reiki de forma caridosa, né? Não só o reiki, como as outras terapias, em centros. Então, essa abertura dos centros para a caridade é maravilhoso. Então, nada impede a pessoa trabalhar no seu consultório com alguma terapia holística, né, cobrando, sendo uma coisa profissional, mas também praticar a sua caridade em algum centro. E então essa abertura foi maravilhosa, né? Deu essa oportunidade. O que você acha, Tem lugares, disse também, que não cobram ou que cobram só uma quantia mínima, assim, para poder ensinar também, né? Porque o reiki, essas pessoas gastam material, né? Tem as apostilas, tem ensinamento. O que eu fiz, por exemplo, foi pago, mas eu já trabalhei em outros centros holísticos, né? Em que cobrava R$30, que era só o custo das cópias da apostila, né? E tinha o reiki 1, o reiki 2, o reiki 3, né? O mestre. Então, assim, e com certeza é uma forma de estar em contato com a espiritualidade. Por exemplo, eu, como sempre, como todo mundo, vai através da dor. Eu cheguei no reiki através da dor, porque eu queria me curar de uma dor física. E aí, dali né, Suzane me acompanhou e tudo mais, a minha mediunidade aflorou, né? Quando eu vi, já estava tudo mexendo, estava falando e tudo mais. E assim, não é só que você trabalha a energia do reiki, né? Porque se fosse só a energia do reiki, eu acredito que não teria vindo a mediunidade em mim. Né? Se fosse só realmente essa coisa de você é só um canal que entra e que passa. Pelo menos comigo não foi, com a Suzane também não foi, né? Porque a gente
essa energia bateu e, né? Opa, tem alguma coisa, né? Então, assim... Da Érica também, ó. A Érica falou que entrou para Umbanda pelo Reiki. E, assim, o Reiki, ele ensina muita coisa também para a Umbanda, porque a Umbanda também precisa saber onde estão os chakras das pessoas, acredito eu, né? Porque o próprio guia já sabe tudo mais, mas o médium também ele pode procurar saber, né? O que meu guia está fazendo, por que meu guia está com a mão aqui? Né? É um chakra que o guia está trabalhando ali também. Os guias também são reikianos, isso é que eu acho muito legal, né? Então, por isso, conforme o Denício falou, os trabalhos se complementam. Eu acho que não tem, pelo menos na minha opinião, é muito pessoal, não tem esse problema de tá misturando energia, porque, para mim, na minha opinião, as energias são inteligentes, elas vão agir na pessoa na forma que ela tem que agir. Se ali estão demais, ali aquela energia não vai entrar. Mas se ali está de menos e está complementando, por que não? Entendeu? Então, eu acho que trabalha de mãos dadas. Eu posso estar errado, mas assim, a minha opinião pessoal. Não, e uma coisa que você falou que é bem interessante é isso, né? Que os guias trabalham com reiki, né? E o problema todo é que as pessoas, aí vai ter pessoas que se falar isso, falam, não, isso é um absurdo falar isso, né? Que os guias trabalham com reiki, né? E eu concordo que é um absurdo falar que trabalha com reiki. Porque não é reiki, é energia. O reiki é simplesmente energia. Então as pessoas não conseguem entender isso, que é só nomes que a gente dá, cara. E a Umbanda, ela trabalha muito assim, né? Porque chega o preto velho lá, aí vamos lá, o pai João chegou. Mas o pai João não é o pai João. Aí fala assim, como assim? Às vezes não é nem preto. Às vezes ele pode ser branco e novo. E aí, mas como assim ele é preto velho e é branco e novo? Porque a Umbanda não está focada nisso. Não está focada em quem é o espírito, porque a prática da Umbanda não é para elevar aquele espírito, mas sim para aquele espírito poder levar a caridade. Então, olha como o foco é diferente, né? Então, não importa se é novo, se é branco, se é velho, se é preto, não importa se é oriental, se é brasileiro, não importa quem é o espírito que está ali. O importante é que ele vai estar ali num objetivo. Então, por isso que a gente faz os arquétipos. Preto velho dá o nome de uma falange, pai João, e aí dentro dessa falange de pai João vai ter o espírito que se chama José, Joaquim, Edson, mas ele vai, quando ele chegar lá no terreiro, ele vai chamar de quê? Pai João. Por quê? Porque o nome dele não é o importante. Porque não é o ego dele que é importante. O importante é o trabalho que ele vai fazer. Tanto que o próprio Bezerra de Menezes já falou isso, né? Que quando ele vai na Umbanda, ele se comporta como um preto velho. Então ele vai dar o nome de uma falange lá, o pai Joaquim. É o pai Joaquim que está trabalhando? É o espírito de Bezerra de Menezes. E para ele não importa que você saiba que é o Bezerra de Menezes. Você vai achar que ali... Não precisa separação. A gente que separa tudo, né? Isso. A gente divide tudo, né? Por causa do nosso ego, né? A gente bota sempre o nosso ego. Por que eu quero que seja o Denison que tá falando? Por que não? Tem que falar que é o Denison, não é a Dirce. Por causa do meu ego, né? Porque se falar que é a Dirce, eu saio do holofote, né? E isso, para esses espíritos, eles não querem isso, né? Eles não precisam mais do holofote. Eles já entenderam que eles não precisam mais disso. Eles agora trabalham muito mais na coletividade do que na individualidade, né? E isso é muito interessante. Eles já se conhecem, eles sabem quem eles são, e eles agora buscam esse todo, né? Então, olha como isso é interessante. E isso explica muito o que a nossa irmã Elaine falou. Eles fazem reiki, sim. É reiki, porque isso é só um nome. Na realidade, eles estão trabalhando com energia e o nome que ele vai dar. Exatamente. E o nome que vai se dar é o nome como aquela pessoa interpreta aquilo. E não tem problema, isso não tem nada de errado, né? E é isso que a gente precisa, às vezes, entender. A gente precisa sair das caixinhas, né? Eu tô falando isso, pessoal, porque eu sou um bandista, né? Desde de novo, né? E se você falasse para mim uns 20 anos atrás, eu ia falar que é um absurdo você falar que um guia dá reiki, porque eu não tive essa visão, né, que eu tenho hoje, né? Eu não tinha o estudo que eu tenho hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, é por isso que é tão importante a gente sair da caixinha. Naquela época eu ficava dentro da minha caixinha, né? Eu não queria nem aprender, né? Se alguém falasse, eu não queria nem ouvir, porque eu queria sempre ter o domínio de tudo, né? E quando eu saí da minha caixinha, eu descobri que eu não sabia nada e até hoje ainda não sei nada, né? Então, é isso aí que às vezes as pessoas têm medo de sair da caixinha, né? Boa noite, Ivone Miguel. Boa noite. Boa noite. A Cristina falou que ela também entrou para a Umbanda pelo reiki, né? Que legal. E eu entrei para o reiki através do Pai Benedito. Ele que me levou lá.
Olha. Aliás, muito Foi ele que te intuiu a ir lá. Ele que me intuiu a fazer o curso de Reiki, né? E é muito bacana, porque, como dizem vocês, né, é tudo uma coisa só, né? Eu precisava entender e aprender também sobre o Reiki, até para trabalhar um pouquinho mais, né? É isso que eles ficam, né, antenados, e a gente precisa estar abertos para a gente estudar, gente. Porque, às vezes, não é lá eles também precisam que a gente estude, sim, até para a gente acompanhá-los, né, nos trabalhos que precisa ser feito. Né? Eu acho muito bonito. Sim. E a nossa irmã, a minha filhada, né, Suzeide, colocou aí, né, no chat também, que ela já ouviu falar de entidades que trabalham também na igreja evangélica, né? Só que se apresentam de forma diferente, né? Quem é o Espírito Santo? É um espírito, né? E os nossos guias não são espíritos santos? Eles não vêm de Deus, são mais evoluídos que a gente para nos ensinar e nos ajudar? Então, o Espírito Santo são os nossos guias, né? Então, olha como é lindo isso. E eles trabalham sempre, né? Para eles não importa o nome, né? O importante é o trabalho que eles estão fazendo, né? Se eles puderem derramar um pouquinho de amor, não importa se você vai chamar ele de Espírito Santo, se vai chamar ele de seu tranca-rua, se vai chamar ele de caboclo, se você vai chamar de preto velho. O que ele quer fazer é o quê? É dar um pouquinho desse amor que ele tem. E da forma como, para você, seja mais fácil você interpretar isso, né? Os nossos guias, a gente tem que entender que eles nunca vão impor nada, eles não querem impor nada, eles querem só ajudar a gente na nossa evolução. Então, eles vão sempre se manifestar para a gente da forma como a gente quer ver. Já aconteceu, a minha filhada Érica, que está aqui até agora com a gente, ontem ela veio falar comigo que ela já viu lá no Tujal 2 anjos, né? E ela veio me perguntar exatamente, mas aqui no Tujal, por que tem anjo? Por que não aparece como um mentor? Por que aparece como um anjo, né? E eu falei exatamente isso para ela, porque às vezes ele se aparece como um anjo, porque o espírito que está ali, às vezes, sendo ajudado, né? Para ele ver um anjo é muito mais confortante do que às vezes ele vê uma pessoa de branco do lado dele. Aquilo, quando ele vê aquele anjo, ele às vezes se entrega, e às vezes ele confia naquilo, porque ele teve uma formação católica, ele acredita que aquele anjo é um ser evoluído. Então, olha como os espíritos são perfeitos, né? Eles trabalham com amor, eles não querem fazer nada para dizer, não, porque aqui é um centro espírita, tem que ser um mentor que vai fazer isso, tem que ser um Exu que vai levar, porque não tem nada disso, né? Eles vão se apresentar da forma como possa acolher melhor aquele irmão que está precisando e muitas vezes está em sofrimento, né? Então eu acho isso para mim que é lindo, né? A forma como a espiritualidade cuida e nos acolhe, né? E nos ajuda na nossa evolução. Isso, e nos 2 planos, né? Sim. O tempo todo. O tempo todo, e a gente não fechar as nossas gavetas, como diz a nossa mente, né? A gente deixar aberto e entender que nós estamos aqui para servir, aí você vai estar com uma via livre, né, para uma melhor conexão com aquilo que está próximo a ti. Eu acho isso muito bonito, né? E o Reiki, como a gente trabalha com energia o tempo todo, eu já vi entidades ali aparecendo, andando por ali, né? Já vi caboclo, já vi Petro Velho, mas já vi outras coisas também, branco, vestido de branco, oriental, andando por ali, dependendo da energia do trabalho que está mais forte no dia, e tudo bem, né? Não tem problema nenhum para eles. E eu acho muito bonito, como vi também extras, né? De outros planetas também andando ali. Aí se chama de maluca, né? Não, você está maluca, mas por quê? Nós somos espíritos também, gente. Nós não moramos no planeta Terra, nós também somos extras terrestres, né? Não é um problema, e tudo bem. A gente tem que simplificar isso e não colocar uma coisa muito agressiva, né? Porque nós estamos aqui para aprender. E todos nós somos irmãos, né? E todo mundo está evoluindo, né? E precisando de ajuda para evoluir. Nós estamos nesse planeta precisando de ajuda para evoluir. Chefe de polícia! Isso é uma coisa muito importante, né? A gente conseguir entender isso, né? Porque a gente estuda tanto e a gente às vezes não bota isso em prática, né? Quando a gente fala de extraterrestre, às vezes as pessoas falam coisa de louco, né? É um extraterrestre, mas cara, se a gente já estudou que existe vários mundos e existe vários mundos igual o nosso, de prova e expiação. Por que não pode vir um espírito de um outro mundo de prova e expiação aqui nos ajudar?
Por que não pode vir, às vezes, um espírito mais evoluído, já de um mundo de regeneração, aqui nos ajudar? Né? E por que não? A gente não tem como a gente mensurar isso, né? A gente não tem como fazer isso. E a gente lê vários livros e tudo, que existe mecanismo entre eles para fazer todo esse processo, né? E a gente às vezes fica tão limitado achando, não, isso é um absurdo falar em extraterrestre. É lógico que a gente tem que saber modelar, porque às vezes as pessoas acabam ficando um pouco... vamos dizer assim, não é fanático o termo, mas fica um pouco meio que empolgada, vamos dizer assim, né, com isso, e acaba achando que tudo é extraterrestre, e acaba que muitas vezes tem irmãozinhos que vão se manifestar dizendo que são extraterrestres, e não são afins, né, como a gente já estudou e sabe que os afins é quem está próximo da gente, mas isso não impede que os extraterrestres possam vir aqui sim nos auxiliar de alguma forma, né, e muitas vezes eles não vão trabalhar com incorporação, porque esse não é o trabalho deles, né, mas podem trabalhar auxiliando o trabalho, tá ali junto, verdade, né, Daniel? Então, não estão falando de espíritos, guias de outra dimensão que vêm aqui nos ajudar, apenas isso. Né? Independente de rótulos extra, não extra, guias, santos, eles vêm para nos ajudar. Assim como a gente, em sonho, também, muitas vezes, ajuda com os nossos guias, vamos ajudar alguém. E assim vai, né? Vamos socorrer alguém. Né? E a coisa é muito simples, como diz a Pai Benedito. É só não colocar rótulo, é só para deixar o seu amor falar. Tá? Estamos chegando quase no finalzinho. Aí eu queria uma mensagem da Elaine e da Suzane, uma de cada vez, sobre as terapias alternativas universais, o tal. Pode começar, Elaine. Uma mensagem. Para convidar quem ainda não foi, né? Dizer para as pessoas que moram longe que existem Instagrams, existem outros locais em que você pode dar o nome e fazer o reiki à distância. Há essa possibilidade de você estar em casa, deitada, e você receber essa terapia, né? Então, vocês podem procurar um lugar em que o coração de vocês chamarem, né? Para fazer essa terapia à distância. E quem mora no Rio, tiver a oportunidade de ir lá visitar a gente, conhecer os nossos trabalhos, né? E principalmente se estiver precisando de ajuda, né, gente? É gratuito, tem tudo, tem bate-papo, tem café, tem bolo, tem música, tem tudo. Abraço, tem se dormir, dorme. Então, assim, a gente deixa a pessoa bem à vontade, para ela se sair dali completa. Então, vem conhecer o nosso trabalho. E Suzane? Então, é isso que a Elaine falou, né? E, assim, é muito gratificante para a gente estar ali, as pessoas saírem com um sorriso no rosto, sair falando que dormiram melhor, que estão mais calmas. Então, isso tudo para a gente, assim, enche o nosso coração, né, de amor, de gratidão. Então, nos dá mais força, mais energia para a gente continuar lá nesse trabalho. E assim, às vezes, nós mesmos falamos entre nós, que às vezes, eu estava com tanta dor de cabeça, não sabia se ia trabalhar, se não ia, mas quando eu chego aqui, eu melhoro. E é impressionante, e é verdade, a gente está mal, às vezes a gente chega lá porque nós mesmos somos mais energizados, porque vem aquele amor todo de volta para a gente. Então, quem tem vontade de conhecer as terapias, ou então até mesmo ser um reikiano, fazer uma outra terapia holística, que é uma forma de praticar a caridade também, né? É lindo, assim, é um despertar, tá mais próximo de você mesmo, né? Então, é muito lindo, vale a pena. Muita gratidão, Elânia, Suzane, pelo programa de hoje. Muito obrigado. Foi maravilhoso saber mais sobre as terapias alternativas que tem no tal. Elânia, pode fechar o nosso programa com uma oração? Posso sim. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos sentir essa energia boa em nossos corações, nosso coração vibrando com amor, com paz. Pensar em Jesus,
pensar nos nossos guias, nessa egrégora maravilhosa que está conosco hoje, que veio nos ajudar, nos orientar, que vocês, cada um de vocês também, através do programa, possam estar recebendo essa energia de amor, essa energia de equilíbrio, que cada um de vocês possam ficar em paz, todos nós possamos ter uma ótima semana, graças a Deus. Graças a Deus. A Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.